Meu nome é Fernando Rizzo, eu sou professor da PUC e atuo na área de materiais, fiz engenharia metalúrgica, depois fiz o mestrado e o doutorado em ciências de materiais. No caso, eu comecei o meu encanto pelas ciências de materiais quando fazia engenharia e eu cresci achando que ia ser engenheiro eletrônico. Entrei na PUC para estudar lá e, como eu falei, uma das únicas certezas que eu tinha na vida é que eu queria ser engenheiro eletrônico. Ao iniciar o ciclo básico e começar a pegar as disciplinas eletivas, eu conheci um curso de engenharia metalúrgica, que eu desconhecia, e mais interessante, na época estava sendo criado o curso de ciências de materiais, que era um curso que envolvia muita física, muita matemática, que era uma área são áreas que eu gosto. Então eu inicialmente fiz as duas eletivas, para eletrônica e para metalurgia, e acabei me encantando pela área de materiais e comecei ali a minha carreira. Ao me formar, eu fui fazer o mestrado no IME, já em ciências dos materiais, e mais tarde fui fazer o doutorado de ciências dos materiais também nos Estados Unidos. Então, minha área de pesquisa é transformações de fase, que significa praticamente, a gente está acostumado à transformação de água em gelo, mas quase todas as transformações que ocorrem, que muitas delas com grande aplicação tecnológica. Então, eu trabalhei com aços, com materiais metálicos, com materiais cerâmicos e até mesmo com materiais poliméricos. Então, minha área de pesquisa é muito ampla, me deu a oportunidade de conhecer e gostar cada vez mais dos materiais. Quanto mais você conhece, mais você gosta, né? E, como eu falei, eu acho que a interface que os materiais têm, tanto com a física como com a química, né, e uma base matemática, são coisas que até hoje me encantam, né? Então, eu acredito que materiais como base, né, de praticamente tudo na vida, né, a gente hoje em dia pode falar que boa parte da tecnologia e inovação vem através de inovações em materiais, né? Já há alguns anos, eu diria até muitos anos, que o pessoal costuma dizer que todos os materiais que a gente vai usar nos próximos 10 anos, metade deles ainda não foi inventados. Então, uma tendência cada vez crescente de você desenvolver novos materiais que dão margem a você criar novos dispositivos. Então, se você olhar para qualquer área, por exemplo, se você pegar energia, a parte de energias renováveis, boa parte dos gargalos tecnológicos estão relacionados com materiais. Por exemplo, as células fotovoltaicas, uma série de outras aplicações, por exemplo, da energia solar para aquecimento, você volta e meia está dependendo de vamos dizer assim, um salto ou de um incremento ou uma descoberta nova em materiais, né? Eu gosto muito de dar o exemplo, por exemplo, da iluminação dos LEDs, né, em que o desenvolvimento da lâmpada, né, do Edison, tudo que foi a partir do conhecimento, quer dizer, ele deu um salto quando ele conseguiu utilizar o material para produzir a lâmpada incandescente, que era, na realidade, um grande consumidor de energia, quer dizer, 95% da energia você gasta para esquentar, para produzir luz. E hoje em dia, você com LED, você gasta menos de 5%. E como a gente sabe que iluminação foi uma das bases assim, do aumento da vida das cidades, quer dizer, boa parte do tempo agora você passa com luz artificial, a gente pode imaginar o impacto que isso causa em termos de consumo de energia, né? Então, outro exemplo que a gente ouviu falar bem recentemente são os supercondutores, que inicialmente eram só metálicos, agora são supercondutores cerâmicos, cuja temperatura de transição cada vez mais elevada. É um dos pontos em que a física continua avançando, a física de estado sólido, e os materiais quase sempre estão ali presentes, né? Um dos saltos que a humanidade deu na década final de 50 e 60 foi a indústria microeletrônica, que é bastante baseada primeiro no transistor, né, que foi desenvolvido, e depois na física que permitiu os circuitos integrados, em que você, ao invés de ter dispositivos como válvulas, que tinham diferentes, vamos dizer assim, partes compondo o dispositivo, você faz com que um material, cada região dele funcione com uma determinada função. Isso deu origem assim, a um ganho, uma miniaturização fantástica, né, que a gente tem acompanhado até hoje. Eu tive uma infância que eu sempre gostei muito de esporte, joguei futebol muito tempo, né, jogava mesmo, tive a oportunidade de jogar futebol de praia muito tempo, futebol de praia, futebol de salão, futebol de campo.
Gostava também muito de andar a cavalo, quer dizer, a gente ia para uma região de serra e eu tive a oportunidade, né, de ser criado nas férias, participar muito de vida do campo, né? E nessa época realmente não me passava pela cabeça um dia vir a ser pesquisador, né? A ideia da pesquisa, ela realmente entra na minha vida quando eu estou fazendo a engenharia e começo a me interessar, porque na época ainda não havia iniciação científica nos moldes que tem hoje, tão difundido. Mas eu, no 4º ano de engenharia, eu diria que fui picado pela mosca, quer dizer, eu comecei a achar muito interessante me aprofundar em determinados assuntos. E ao terminar o meu curso de graduação, já tinha claro para mim que eu iria continuar. Na época, eu peguei a época em que estavam começando os cursos de mestrado e doutorado no país, na época mais mestrado. O meu trabalho de graduação já foi, eu diria, bastante científico. Comecei a trabalhar com a técnica de fluorescência de raio-x, fui logo contratado e comecei a trabalhar no laboratório e no semestre seguinte já comecei a fazer o mestrado e dali eu não escapei. Fui contratado pela PUC e depois foi simplesmente uma continuidade, né? Essa oportunidade que eu tive de ir para o exterior, fazer o doutorado, que eu acho que eu tive muita felicidade, né, de ter tido essa oportunidade que outros talvez na época não tivessem. E ao voltar eu estava absolutamente convencido. Depois que você atua numa universidade em que você vê a pesquisa já implantada, né, e a importância disso para a sociedade, eu tive realmente uma grande, vamos dizer assim, eu fui muito afortunado. A universidade que eu fui, ela na época tinha programas com a NASA e eu pude então acompanhar tanto aquela época que era a corrida espacial, era uma coisa muito charmosa, e eu vendo o pessoal trabalhando no desenvolvimento de materiais compósitos, que são materiais fantásticos, com uma resistência muito melhor do que os materiais naturais, e as aplicações deles, quer dizer, você tinha aqueles tijolos que para reentrada na atmosfera, que eventualmente queimaria a tripulação se eles não fossem absolutamente impermeáveis ao calor. Então tudo isso foi me encantando, quer dizer, você vê que você no laboratório produzia uma ciência que, acoplada à tecnologia, trazia um salto, né, para a humanidade. Então eu sou realmente um admirador, né, e um apaixonado pela ciência e pela tecnologia. E eu gosto muito de imaginá-los como se fosse um par. Uma não é mais importante que a outra. Tem um exemplo que uma vez eu ouvi que eu acho interessante, que a ciência e a tecnologia é como um casal dançando. Não existe, tá certo? Um é melhor do que o outro. Um influi no outro, né, e sofre a influência. E eu realmente acredito que cada vez mais elas estão mais e mais integradas. Eu acho que a partir do século XX, quando entra a mecânica quântica e tudo, a tecnologia começou a ficar mais científica e, ao mesmo tempo, a ciência precisa cada vez mais de equipamentos que permitam que a ciência avance e que são equipamentos que precisam de uma tecnologia muito avançada. Então, como eu falei, hoje é um jogo de, vamos dizer assim, leva e traz, né? Você não faz uma boa tecnologia sem uma boa ciência e você também não faz uma boa ciência sem uma boa tecnologia.